Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66, inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 24 de junho, leitura da Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 6 e 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 ao 15, livro dos Salmos, capítulo 142, Provérbios, capítulo 17, versículo 24 e 25. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu-lhe a mão e o tomou. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Mas, então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele e os seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém é o rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-o e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abra os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu senhor? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que ferires. Feres aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam,
despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Reina a fome em Samaria. Depois disso, juntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhes uma mulher: Acode, meu rei, meu senhor. Ele lhes disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu a outro dia: Dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Eliseu prediz a abundância de víveres. Disse o rei: Assim me faça Deus, o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles. Quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Capítulo 7. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã a estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo, ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos.
Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios. E eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou, os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Cumpriu-se a promessa, cumpriu-se a profecia de Eliseu. Então saiu o povo e o saqueou, o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 1 ao 15. Paulo leva consigo a Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim a igreja era fortalecida na fé e dia a dia aumentava em número. A visão entrou-lhe, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, Lídia convertida. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos de leitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio,
onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Livro dos Salmos, capítulo 142. Oração no perigo. Oração no meio de grande perigo. Salmo didático de Davi. Oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Provérbios capítulo 17, versículo 24 e 25. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz.